Bezerra, esse é o Multiplicando o Seu Dinheiro, e o objetivo desse canal é levar a educação financeira de qualidade para o maior número de pessoas, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é como a proposta da reforma tributária vai afetar os seus investimentos, né? Primeiro eu quero deixar claro que isso é uma proposta, ainda não foi aprovada, provavelmente ela vai sofrer algumas modificações, mas é importante levar para vocês o que está se pensando, né? O que o governo pensou, qual é a proposta do governo, ok? Bom, primeira coisa é em relação à renda fixa, né? O que está na renda fixa nessa mudança? Tá o Tesouro Direto, tá o CDB e estão as debêntures, né? Como funciona hoje? Hoje as debêntures, elas têm o CDB, as debêntures, todos os tipos de tesouro direto, eles têm um imposto de renda que é regressivo. Conforme o tempo que você deixa o seu investimento lá, a alíquota vai diminuindo. Então, até 6 meses, a alíquota é de 22,5%. De 6 meses a um ano, é de 20%. De 360 dias, ou seja, de um ano a um ano e meio, 17,5%. De um ano e meio a 2, 15%. Então, a alíquota menor é de 15%. Tudo bem? Então, isso são os valores que a pessoa tem que pagar de imposto de renda na hora que ela vai sacar os seus investimentos, tá? O que a reforma está propondo? Acabar com esse escalonamento e deixar direto o valor de 15% de alíquota de imposto de renda. Isso é uma questão, esse é um fato positivo, né? Porque aí as pessoas que precisam deixar dinheiro por menos tempo, né? Elas vão ser beneficiadas, porque aí elas vão pagar direto 15%, ok? Quais são as aplicações de renda fixa que ficaram fora disso, ou seja, que já não tinha mesmo imposto e continuam sem ter imposto, né? São as LCAs, as LCIs, CRI e CRA. Então, não pagava imposto de renda, continua não pagando imposto de renda, ok? Continua isento. Como ficam as ações, né? Hoje, quem recebe, quem investe em ações na Bolsa de Valores, né? Recebe de tempos em tempos, cada empresa tem uma forma de pagar, o que a gente chama de dividendos, ou seja, o lucro que a empresa apura, ela distribui para os seus acionistas sob a forma de rendimentos, tá? Que são chamados dividendos, tá? Esses dividendos hoje são isentos, né? Com a proposta da reforma tributária, eles vão passar a ser taxados em 20%, ou seja, quem não pagava nada vai passar a pagar 20%, ok? Uma outra coisa que as empresas distribuíam de tempos em tempos são os JCPs ou juros sobre capital próprio. Os juros sobre capital próprio já caíam direto na conta do investidor, na corretora, já descontados o imposto de renda. E pelo meu entendimento, os juros sobre capital próprio vão deixar a ser pagos. Então, duas coisas importantes vão acontecer em relação aos rendimentos recebidos das ações. Primeiro, os dividendos que não eram tributados vão passar a ser tributados em 20%. Segundo, que os juros sobre capital próprio vão deixar de ser pagos. Então, a pessoa vai perder um dos rendimentos, que era o juros sobre capital próprio, que já era descontado IR na fonte. Então, quando esse dinheiro caía na conta da pessoa, já caía isento, ok? Isso em relação às ações. Em relação aos fundos imobiliários, como é que funciona? Existem duas formas de a gente ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Quando a gente vende os fundos imobiliários na bolsa, né, e a gente tem um lucro, vende por um valor menor, compra por um valor menor, vende por um valor maior, que a gente chama isso de ganho de capital. O mesmo acontece com as ações, quando a gente vende com lucro, isso também chama ganho de capital, né? E a outra forma de ganhar dinheiro com fundo imobiliário e ação é a valorização da ação ou a valorização da cota do fundo imobiliário, ok? Então, em relação aos fundos imobiliários, o que acontece? Assim como as ações distribuem os dividendos, os fundos imobiliários distribuem proventos, né? Esses proventos, atualmente, são distribuídos mensalmente, tá? E eles caem na conta do cotista
né? Quem investe em fundo imobiliário é chamado de cotista, ele cai na conta do cotista isento de IR, tá? Como vai funcionar a partir da aprovação da reforma tributária, né? Eles vão passar a pagar 15%. Então, a pessoa não pagava nada sobre o recebimento dos dividendos, né? Dos proventos dos fundos imobiliários e agora vai passar a pagar 15%, ok? Então, esses são tanto o que as pessoas recebem, quem tem ação na bolsa, que os dividendos eram zerados de imposto e agora vão passar a ser 20%, e nos fundos de investimento imobiliário eles eram zerados e vão passar a pagar 15%, ok? Bom, uma outra coisa agora são as operações desses investimentos na Bolsa de Valores, ou seja, a compra e venda de fundos imobiliários e a compra e venda de ações. Isso é chamado na Bolsa de Valores de ganho de capital. Por quê? Porque você ganha um dinheiro quando você vende uma ação mais cara do que você pagou, ou você ganha dinheiro quando você vende um fundo imobiliário mais caro do que você pagou, e você lucra com essa venda, ok? Bom, em relação às ações, tem uma operação que é chamada de swing trade. O que é swing trade? É a pessoa que compra e vende ação, compra mais barato, vende com lucro, e isso acontece no mesmo dia, ok? Essa operação que acontece no mesmo dia, que é chamada de day trade, hoje tem uma tributação de 20% de IR. Então, quem faz day trade paga 20% de IR, ok? Uma outra forma de você comprar e vender ações no mercado é o swing trade. O que é o swing trade? Você compra e vende ações durante o mês ou durante a sua vida, e você comprou no valor. Se você vender com lucro, esse lucro vai ser tributado também em 15% em relação às ações. Então, o day trade, a taxação é 20%, o swing trade, a taxação é 15%, tá? Porém, em ação, existe um benefício. Se a pessoa vende até 20 mil reais de ações durante o mês, esse valor é isento. Se ultrapassa os 20 mil reais por mês, é que ela paga os 15% na venda da ação com lucro, ok? Bom, como vai funcionar esse tipo de tributação? Primeiro, que elas vão ser unificadas. Então, agora, a compra e venda de ação no mercado, a compra e venda de um fundo imobiliário no mercado, e a compra e venda no day trade ou no swing trade vai ter o mesmo valor, tá? Que vai passar a ser 15%. Então, eles unificaram. Fundo imobiliário e day trade pagava 20% de ganho de capital. As ações pagavam 15% de ganho de capital, só se fossem vendidas acima de 20 mil reais, ok? As ações. Fundo imobiliário não, pagava a qualquer momento, tudo bem? Esse tipo de tributação, então, foi unificado para 15%, tá? Todo mundo vai pagar os mesmos 15%, ok? Bom, a outra questão é o seguinte, voltando às ações e ao fato das ações pagarem imposto só o que excedia os 20 mil reais dentro do mês. Antes, esse pagamento era feito no mês, mensalmente, se ultrapassasse os 20 mil. Agora, isso vai ser feito trimestralmente, tá? Então, vai ter um prejuízo aí para os acionistas, né? Na venda de ações. Bom, uma outra coisa é a compensação em relação ao imposto de renda, né? Até a aprovação da reforma, ou seja, atualmente, como é que isso funciona? Quem vende, se você vende uma ação com lucro, né? Acima de 20 mil reais e tem lucro, e meses anteriores você tinha vendido ação com prejuízo, você podia compensar o prejuízo, o lucro que você tem, o pagamento do lucro, do imposto do lucro, descontando o prejuízo que você tinha na ação. O mesmo podia acontecer com um fundo imobiliário, né? Se você vendesse um fundo imobiliário com lucro, mas você tinha fundos imobiliários que você vendeu no prejuízo, você podia abater o prejuízo nesse lucro e pagar um imposto de renda menor, ok?
Agora, além de unificar as alíquotas para 15%, é possível compensar qualquer tipo de operação na bolsa, seja day trade, seja swing trade, seja ação, seja FI. Então agora pode compensar tudo com tudo. Então se você tiver um lucro na venda de um fundo imobiliário, mas um prejuízo na venda de ações, você pode compensar o prejuízo das ações, né? No lucro que você teve, aliás, ao contrário, no lucro que você teve do fundo, você abate o prejuízo que você teve das ações e paga um imposto menor, a mesma coisa em relação a swing trade, day trade, operações, ok? Qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores é possível compensar o imposto de renda de qualquer tipo de operação com qualquer tipo de operação. Ok? Bom, isso também é uma mudança, isto é uma inovação, tá? A outra coisa diz respeito aos fundos de investimento. Hoje em dia, se você tem um fundo de investimento DI, se você tem um fundo de investimento de renda fixa ou um fundo de investimento multimercado, você também tem a alíquota regressiva de imposto de renda do mesmo jeito da renda fixa, né? Então você tem a alíquota varia de 22,5% de IR se você tirar o dinheiro até 6 meses, até 15% se você tirar o dinheiro após um ano, né? Agora, como isso vai funcionar? Vai ser 15% em qualquer momento. Então, os fundos de investimento também foram beneficiados, porque você vai poder tirar dinheiro a qualquer momento e a sua alíquota de IR será de 15%, caso a reforma tributária seja aprovada, ok? Bom, esses fundos tinham o famoso come-cotas. O que é o come-cotas? A Receita Federal antecipava o imposto desses fundos a cada 6 meses, tá? Então tinha um recolhimento de imposto em maio e um em dezembro, né? Agora, esse recolhimento de imposto vai ser feito apenas uma vez por ano até 31 de dezembro, tá? Então, até 31 de dezembro vai ser feito uma vez só o recolhimento do imposto, ou seja, o come-cotas vai passar a ser anual e não semestral, e vai ser no valor do imposto em questão, naquele momento. A reforma tributária passando e o imposto sendo de 15%, provavelmente a alíquota cobrada será a alíquota de 15%, ok? Bom, e aí, o que a gente, pensando sobre isso, o que a gente conclui? Primeira coisa, está tendo uma incoerência em relação à tributação, não tributação de LCI e CRI, e tributação de fundo imobiliário. Por quê? Eles têm a mesma natureza, eles têm o mesmo tipo de objetivo, né? Todos eles estão relacionados ao mercado imobiliário, né? E por que tributar um e não tributar outro? Então, provavelmente, isso deva ser discutido lá, na reforma isso vai ser discutido, porque está tendo uma incoerência no tipo de tributação, porque inclusive existem FIIs que aplicam em CRI. Então, o CRI não paga se você aplicar direto em CRI, desculpe, se você aplicar direto em CRI, você não paga imposto de renda, mas se aplicar em fundo de CRI, no fundo imobiliário, você paga imposto de renda. Então, isso está muito incoerente, provavelmente isso vai ser discutido lá. Bom, a outra questão é que quem sai perdendo nisso são as empresas, em relação às ações, né? São as empresas grandes, sólidas, que não são empresas de crescimento, são as empresas que a gente chama de vacas leiteiras, são as empresas que distribuem dividendos, né? Como as empresas elétricas, como os bancos, como as seguradoras. Por quê? Porque são empresas que já cresceram tudo o que tinham que crescer, já estão consolidadas no mercado, já têm seu market share e elas não crescem mais tanto. Como elas não crescem tanto, elas distribuem os seus lucros para os acionistas em formas de dividendos, né? E agora vai ter a taxação dos dividendos em 20%. Então, quem mais distribui dividendo, que são as empresas pagadoras de dividendos, vão ser as empresas mais prejudicadas, o tipo de ação mais prejudicado, tá? Existem formas do que as empresas de crescimento, porque as empresas de crescimento, como elas estão crescendo, elas pagam menos dividendos. Bom, aí vocês vão me perguntar, Cristina, existe alguma forma das empresas, né, fazerem
agirem de forma diferente, já que não vão poder distribuir dividendos? Sim. No mercado, o que as empresas costumam fazer? Ou elas compram cotas da própria empresa, diminui com isso, se ela compra cotas dela mesma, ela diminui o número de cotas no mercado e essas cotas se valorizam, ou seja, as ações se valorizam, porque ficam menos ações no mercado, né? Uma outra forma é que a empresa pega esse lucro, reinveste na empresa para a própria empresa crescer. E a gente sabe que quando as empresas crescem, elas mais para frente distribuem mais lucro. E o valor da ação aumenta, né? Porque quando a gente investe em ação, a gente ganha dinheiro de duas formas: na valorização da ação e na distribuição dos dividendos, tá? Então, existem formas da empresa compensar? Existem. Mas quais são as empresas que vão ter mais dificuldades de compensar? As empresas que distribuem dividendos, as grandes empresas, porque não tem mais para onde elas crescerem. Então, como fica isso? Como fica o prejuízo dessas empresas, né? Vamos ver como isso vai ficar, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse assunto é muito importante, então não esqueçam de divulgar para o maior número de pessoas, curtam, compartilhem, tá? Tocam no sininho para ele avisar quando tiver novos vídeos. Toda quinta-feira eu posto vídeo novo no YouTube. Essa semana, excepcionalmente, eu vou postar mais esse vídeo na sexta-feira, porque ele é muito importante, ele é muito esclarecedor, então é importante que vocês repassem para o maior número de pessoas. E queria avisar também que eu tenho um Instagram e eu posto conteúdos de educação financeira diariamente e tiro dúvidas de vocês. Então não deixem de me seguir no Instagram e podem colocar as dúvidas de vocês que eu vou ter o maior prazer em atender, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.